Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindas ao PirataCast. Hoje a gente tem um assunto que nós estávamos conversando aqui nos bastidores, quem tem? E trouxe duas feras aqui para conversar comigo, Alexandre Peixoto e Jaque Mânica, para a gente falar sobre flexibilidade emocional e flexibilidade emocional na liderança. Então, Jaque e Peixoto, sejam muito bem-vindos. Estou muito feliz de ter vocês dois aqui, já que especialista nesse assunto, em flexibilidade emocional, palestrante, o Peixoto é mentor, é superintendente aqui do Cindy Lojas Porto Alegre e um grande amigo nosso. Então, bem-vindos, queridos. Vamos começar pela Jaque. Jaque, por favor, te apresenta aí, dá o teu bom dia, boa noite, boa tarde. Meu bom dia com uma voz hoje, uma voz diferente, né? Tem assim, essa voz, como é que era a propaganda, mas os meus cabelos, né? Então, que coisa boa a gente estar aqui. Eu acredito muito no que está acontecendo aqui, que são as conexões, né? E conexões de coração, conexões de mente, de perspectiva de vida. Então, nossa, realmente feliz, obrigada mesmo, né? Pelas conexões e por estar aqui. E esse é um tema que me encanta, é um tema extremamente necessário nos tempos atuais. E eu venho nessa trajetória como palestrante, como uma estudiosa, especialista no tema da flexibilidade emocional, da autorresponsabilidade. Venho construindo espaços de saber, espaços de convite às pessoas a repensarem nas suas trajetórias de vida e profissional. Isso é o que me move, isso é o que me encanta. Ontem ainda me perguntaram sobre o que é motivação. E eu estava colocando que a motivação são os motivos que te levam para a ação. Motivação não é tu estar rindo o tempo inteiro, estar feliz o tempo inteiro, estar com gás o tempo inteiro. Agora, o que faz com que tu tenha motivação? É tu ter realmente a consciência do que tu está fazendo. E esses são temas que realmente me movem e eu entendo que são extremamente necessários. Maravilhosa. Alexandre Peixoto, por favor, dá o teu bom dia aí, se apresenta para nós. Bom dia, muito obrigado pelo convite, Fábio. Pô, é muito legal estar dividindo aqui com a Jaque também esse espaço e a gente falar de flexibilidade, né? E a gente estava brincando aqui, né, de quem tem, né, flexibilidade. Vocês têm. Normalmente, eu atesto. Olha aí, já vou para casa melhor. Vai, já tô Viu, tranquilo. Uma sessão de terapia a menos aí, né? Mas uma das coisas que eu descobri como líder é que flexibilidade é fundamental. Por mais que quando comecei a trabalhar, sempre teve... eu não tenho dúvida disso, e até hoje, que o líder tem que tomar as decisões, mas é super importante entender esse contexto, né, e ter flexibilidade para poder avaliar as outras pessoas, né? E que às vezes a gente acha assim, não, eu tenho a razão, eu que tenho a caneta, eu vou assumir isso, mas em alguns momentos tu vai ter que ceder. E principalmente porque tu tem uma equipe que tem entendimentos muitas vezes até muito superiores ao teu sobre aquela questão técnica, né? Boa. Então vamos começar com a Jaque. Jaque, primeira pergunta, então explica para nós o que é ter flexibilidade emocional. Vamos começar botando todo mundo na mesma página. Acho bem importante, porque o que acontece? A gente fala muito em inteligência emocional. Só que inteligência emocional é um chapéu muito grande. É o chapéu do pirata ali, expandido, né? E aí, quando a gente começa a ver, a inteligência emocional tem a ver com autoconhecimento, tem a ver com o reconhecimento do outro e a noção de qual é o impacto das tuas atitudes em relação ao que tu faz. E aí, quando nós vamos desdobrando isso, a gente começa a pensar que ter resiliência, ter tolerância à frustração é algo fundamental para que a gente tenha essa inteligência emocional. Não existe vida boa sem fragilidades, não existe vida boa sem problemas, sem atropelos, sem momentos que tu tenha que improvisar e ressignificar. E aí, o que veio muito? O mercado gosta muito de palavras de moda, palavras, né, porque algumas palavras facilitam. Daí se torna meio que um senso comum. E a gente fala muito em resiliência. Mas, afinal de contas, o que é resiliência? Então, dos símbolos, assim, algo que concretiza a resiliência é aquele salto, a vara de salto do atleta de Olimpíadas lá, de salto de vara. Por quê? Porque ele é firme, mas ele também movimenta.
Então, quando a gente olha para ser resiliente, tu precisa ter uma flexibilidade emocional. Tu precisa ter essa capacidade de suportar a dor, de viver a dor e de poder ressignificar essa dor para voltar ao teu estado de consciência e o estado que vai te dar condição de tu poder seguir adiante. É tu não sucumbir à dor. Né? Então, a flexibilidade ela passa muito por esse atributo. E é muito bacana porque a pessoa que passa por isso, ela se sente muito mais forte, porque essa é a aprendizagem. É tu poder entender, é poder ver quais são os recursos que tu utilizou naquela situação e, a partir desse momento, tu passa a ter uma outra perspectiva. Então, essa ginástica emocional, que é a flexibilidade. Muito bom. Como que a gente traz isso para a liderança, Alexandre? Essa flexibilidade emocional para a liderança e para a performance? Quando tu tem a palavra empatia, né, que a professora Jaque trouxe, fundamental aí da empatia e a resiliência, tu não está preocupado com com a tua ação, com o que tu está pensando, está preocupado com o todo, o que é o melhor para o todo. E aí, quando as pessoas te trazem a sua opinião e elas sabem que tu vai escutar isso genuinamente, tu não está preocupado se a solução vai ser dada por alguém do time, tu mostra que tu tem a flexibilidade emocional para aceitar o que as pessoas estão trazendo. E isso se vira num círculo virtuoso, assim, porque as pessoas se sentem à vontade, vão falando, o líder, sim, ele vai ter que, no final, apertar o botão, né, da execução, vamos dizer assim, mas ele é uma pessoa que não é ele que tem que ter o sucesso, é o time, né? Então, eu entendo que essa flexibilidade emocional está ligada à inteligência emocional totalmente. Então, isso, para mim, é uma coisa que eu gosto demais de escutar as pessoas, né? A tomada de decisão, ela tem que ser em conjunto. Porque se eu tomar a decisão sozinho, talvez um vai remar para um lado, o outro para outro e não vai ter sucesso. A empresa não tendo sucesso, a equipe não tem sucesso. Então, isso é único. A solução ela tem que ser em conjunto para termos sucesso. Boa. Eu te ouvindo falar, eu me lembrei do momento em que a gente passou. A gente grava o podcast aqui no Rio Grande do Sul, né? No momento em que tu passou como líder agora nas enchentes, em toda essa tragédia do Rio Grande do Sul, numa posição super estratégica, superintendente do Cindy Lojas, e o quanto tu teve que ter essa flexibilidade emocional nesse momento, porque tu é o líder, então se tu é o líder, a referência é tua, num momento de completo caos, como um momento de completo caos, assim, eu acho que poucos momentos são tão difíceis quanto esse, né? E de muitos lojistas com todo o seu negócio e a sua vida impactados, né? Conta para nós, Alexandre, esse momento. Essa pergunta não estava no script, mas te ouvindo falar, me lembrei desse momento, né? E eu acho que o legal dessa troca é isso. Como que tu conseguiu, enquanto líder, fazer essa construção e usar essa flexibilidade emocional nesse momento tão desafiador? Eu vou dizer que pandemia foi desafiador, mas a enchente ela teve um contexto de uma perda financeira também, né? Tem perdas de vidas e financeira. É um dos momentos mais difíceis que eu já passei na minha carreira por uma questão de muitas vezes não ter condição de ajudar, não tinha condição de chegar para estar lá junto, fazendo alguma coisa física para poder ajudar, mas houve toda uma diretoria também envolvida e a gente criou uma série de ações de apoio aos lojistas. Isso a gente criou cartilhas, né? A gente teve vários podcasts falando sobre como passar por aquele momento. Então, extremamente de tentando trazer pelo menos um método, né? E a acolhida para essas pessoas. A gente também teve 90 dias fora do nosso escritório, que também ficou alagado. Nós tivemos vários profissionais, colegas que perderam tudo também. Então, não era só acolher o lojista, mas acolher time, organizar família, né? Então, foi um momento muito desafiador, mas que o líder precisa ter equilíbrio nesse momento para a tomada de decisão, porque eu digo que líder ele é que nem médico de pronto-socorro, ele precisa estar sempre pronto para atuar naquele momento, ele é a pessoa que tem que estar
o médico, né, super equilibrado para atender a fratura exposta, o que seja. E isso, com o tempo, a gente vai ganhando essa casca, e aí é fundamental para que a gente possa tomar a melhor decisão, né, que pode não ser a melhor, mas atender para a melhor decisão. Hoje a gente já retomou, né, as coisas estão acontecendo, o Estado já está com resultados melhores, esse último trimestre tem uma perspectiva muito boa. A gente fez uma pesquisa de temporários, então as contratações vão ser bem maiores do que o ano passado, uma reposição, uma oportunidade para quem está procurando emprego de mostrar o seu trabalho por um período muito importante para o varejo, Black Friday e Natal. Então, as pessoas realmente se engajarem dentro dos negócios. Os lojistas precisam disso, né? Então, esse é um momento que está saindo, ainda tem muita coisa para construir, mas força e resiliência do nosso povo é impressionante. Muito legal. Jaque, aproveitando assim, essa fala do Alexandre, como que a gente desenvolve flexibilidade emocional? Porque nem todo mundo tem recursos emocionais, né, enfim, desenvolvido ao longo da sua personalidade aí, do 0 aos 20 e pouquinhos anos, né? Como que a gente se percebe, né? Porque tu falou sobre autoconhecimento, como é que a gente se percebe em ter flexibilidade emocional e como é que a gente desenvolve? Como é que tu trabalha isso quando tu atende líderes e times, por exemplo? Eu acho que o grande convite é realmente olhar para dentro. Eu fiquei super feliz que há pouco eu tenho meu podcast também, né, o Mentes que Conectam, e eu entrevistei meus filhos. E aí eu achei sensacional, né? Foi realmente uma surpresa, porque minha filha é super reservada, o meu filho é mais expansivo, minha filha é muito reservada, advogada, a formação ajuda. E aí tem um momento que ela fala da fragilidade dela, que ela teve uma crise de pânico e tal. E no final, eu sempre peço uma dica. E aí eu fiquei muito feliz quando eu escutei minha filha dizendo que a grande dica é trabalha o teu autoconhecimento, te desenvolve. E aí me deu um orgulho ali, né? Porque quando eu estava vendo o Peixoto falar, eu estava pensando assim que na frase da Roberta Alvarez, que é uma pessoa que trabalhou na 300, é uma líder realmente. E a Roberta diz, nasce uma mãe, nasce uma líder. Nasce um pai, nasce um líder. E, na verdade, esse exercício, a vida vai o tempo inteiro te convidando para que tu faça. Agora, realmente, o analfabetismo emocional é um dado de realidade. As pesquisas mostram que no Brasil nós somos muito analfabetos, porque existe a cultura de que isso é bobagem, de que com o andar da carroça as melancias vão se acomodando e que a gente vai indo. E realmente, a gente vai sendo formatado pela vida e pelas circunstâncias, mas é muito diferente quando a vida vai te oferecendo situações e tu vai, de alguma forma, aproveitando aquilo como uma grande viagem. E aproveitando para reconhecer, né, quais são as habilidades que eu tenho. Porque isso é fantástico. Cada um de nós tem uma potência. Eu adoro a psicologia positiva e não o positivismo. Porque a psicologia positiva, o que ela traz? Ela traz o reconhecimento da tua potência. A Fábio é a Fábio. Não adianta eu querer ser como tu. Né? Eu estou aprendendo contigo. Preciso aprender estratégias de venda. Porque eu tenho consciência de que esse não é o meu forte. Né? Mas eu estou aprendendo. Agora, se eu quiser ser como a Fábio, eu vou me perder. Né? Porque não tem como tu botar a roupa do outro. Então, mas tu ter a tua consciência. Quais são os aspectos que eu preciso aprender? Quais são os aspectos que eu preciso pedir ajuda? E quais são os aspectos que eu tenho para oferecer? O Alexandre tem o jeitão dele. Né? O Alexandre não é o líder que bate da porrada na mesa, mas tem uma força de liderança fantástica. E tu tem o teu jeito muito genuíno de ser. Então, como é que a gente desenvolve? É realmente se olhando. É se olhando, é podendo ter essa vontade de se conhecer e de se reconhecer. Eu tenho uma frase que eu uso nas minhas palestras, Fábio, que é: o problema não é as pessoas não terem os recursos. O problema é as pessoas não saberem usar os seus recursos. Então, isso é algo muito relevante. Então, o que a gente precisa? Olhar. O que ajuda também? A gente pedir feedback para as pessoas. Como é que tu me vê? A gente se reconhecer pelos olhos dos outros.
pessoas que a gente confia. Eu acho que a gente se inspirar em modelos e estudar. Porque para uma pessoa, por exemplo, tu dizer que nem um médico de plantão. O médico que está no plantão, ele tem que saber o que ele está fazendo ali. Né? Ele tem que se treinar. Ele tem que se treinar em todos os sentidos. Ele tem que se treinar tecnicamente e ele tem que se treinar emocionalmente. Porque ele vai estar o tempo inteiro lidando com o imprevisto. Né? Então, é treinar. Eu acho que é ter... a primeira atitude é ter essa consciência da abertura e de que a gente precisa se ver. A partir daí, é realmente fazendo esse exercício constante de se olhar no espelho. E se olhar pelos olhos dos outros. Boa. Posso só Por complementar favor. aqui? Isso é uma coisa assim que depois, se tu for aproveitando o teu aprendizado, que é isso, né? Tu vai tendo consciência daquilo e de como tu pode fazer melhor, aquilo vai virando um reflexo teu. E para as pessoas, mas como é que ele pode estar equilibrado no momento do caos? Mas tu já passou pelo caos. Tu já sabe como são as ações. Tu pelo menos já tem uma noção para que lado vai. Uma noção, não quer dizer que vai ser da mesma forma. Que é o médico da fratura exposta, vamos dizer. Ele tem uma noção do que ele tem que fazer ali. Ele não sabe o tamanho do problema antes da radiografia, vamos dizer assim. Mas ele sabe o caminho que vai ter que ter. A mesma coisa está na questão de liderança. Mas principalmente se as pessoas acreditam naquele líder. Porque aí as pessoas vão seguir essa pessoa. E vão acreditar porque ele aprende com os erros dele. Então, ele está sempre aprendendo e a equipe sabe que ele está aprendendo. Então, há genuinamente uma relação legal, né, de trabalho e de rotina, de troca. Então, só para complementar. Muito bom. E só para fazer um complemento, assim, eu trabalhei muito na área de segurança do trabalho, né? Isso foi uma baita experiência, tu vê assim. E isso é outra coisa legal, é a gente fazer coisas diferentes, porque isso vai te aumentando também a tua lente. E aí eu me lembro que teve um oriental, o LK, que eu estava fazendo um trabalho numa empresa, uma empresa de alto risco, e ele viu que eu fazia testes, e ele disse assim, eu te quero na minha equipe para trabalhar segurança. Eu digo, eu na área de segurança. E ele me botou para capitanear esse projeto para as 4 empresas do Brasil. E o que a gente via? Por exemplo, segurança, né? Incêndio. É muito diferente as empresas que trabalham sério com isso. As empresas treinam saída de emergência. Uhum. As empresas treinam tu ouvir o barulho do sinal do alarme de incêndio. Então, o que acontece? É muito diferente nós estarmos aqui, toca o alarme, a gente nunca viu, a gente vai ter uma reação. Agora, se eu for treinando isso, quando der o alarme, claro que eu vou sentir medo, mas a minha reação com medo vai ser totalmente diferente. Porque, de alguma forma, eu treinei, eu me preparei para aquilo. Então, a gente precisa muscular os afetos. Boa, muito bom. Isso se torna rotina, né? Tu não pensa na hora de agir. Sim. Essa questão de sair, toca o alarme de incêndio, tu não pensa, não é para pegar nada, tu vai levantar e fazer tal roteiro. Aí tu já sabe, tu já treinou várias vezes, já teve tomada de tempo para chegar lá, né? Então, isso é muito rico, é exatamente isso que a gente também acaba fazendo na liderança em alguns momentos. Então, pelo que vocês trouxeram, eu posso entender que a flexibilidade emocional, ela parte do autoconhecimento. Então, eu me conhecer, entender em que momento eu estou. A experiência do dia a dia nos faz ganhar musculatura e a gente também pode procurar formas de ganhar essa musculatura sem ser... como diz Fábio Estrela, a gente é inteligente, a gente pode aprender no amor, não precisa ser só na dor, né? Eu acho que é muito mais fácil. Né? E eu lembro de uma frase que eu falei para o Alexandre, né? Eu disse, Alexandre, tu falou, né? A gente já viveu o caos, né? E aí eu conversei com o Alexandre quando, enfim, começou todo esse caos aqui das enchentes. E eu falei, eu pensei isso, né? Já passei pela pandemia. Então, eu já vivi um momento muito desafiador em que foi, para mim, até hoje, profissionalmente, a pandemia, e agora, de novo, está sendo, né? Foram esses 2 momentos que me exigiram muita flexibilidade emocional. E principalmente a pandemia, porque eu tinha alguma flexibilidade emocional, mas eu vivi muita coisa nova, né? Que acho que costura muito com o que vocês estão falando aqui. Vivi muita coisa que eu não tinha vivido, não tinha resolvido ainda. E em um dado momento eu pensei, se eu
sobreviver a esta pressão deste momento, né? Sobreviver no sentido, né? Escorpiano de falar, né? No sentido exagerado. Mas se eu passar esse momento de tanta pressão que eu tô vivendo de coisas novas, eu acho que vai ter muito aprendizado aqui. E eu fiz essa combinação que tu falou do aprender com erro, né? Eu vou errar, porque tudo isso que eu tô fazendo é muito novo. Não tem como fazer omelete sem quebrar ovo. Isso aí. E eu acho que esse é um ponto, que é o aspecto que nós precisamos amadurecer. O líder não tem que ser bonzinho. O líder não está ali para agradar. Então, por isso que a gente fala tanto, e tem tantos livros, e tem tantos materiais que falam sobre ego. Porque se tu tá ali para atender a tua necessidade, começou errado. Porque a gente trabalha para os outros, a gente trabalha para os clientes, a gente trabalha para a família, a gente trabalha... Né? Tem uma resposta... Óbvio que eu preciso ter autocompaixão e cuidar de mim. Sem dúvida nenhuma. Né? Começo cuidando da casa aqui. Máscara primeiro Né? em ti. É isso, para poder cuidar dos outros. Então, essa é uma noção, é uma autorresponsabilidade. Mas, junto com isso, a gente vai tendo essa noção. E o que é? Por exemplo, olha o que tu está dizendo, né? Que fantástico isso, né, Fábio? Porque tu correu riscos. E as pessoas não querem correr riscos, as pessoas querem garantias. Eu quero garantir. Como é que tu me garante que eu não vou sentir dor? Não existe essa garantia. E aí, nesse momento, nasceu a frase, ou eu acerto ou eu aprendo. É isso. Escrevi num post-it e colei no meu computador. E eu repito ela em alguns momentos, porque era um momento completamente novo, que eu tinha que tomar decisões. Eu ainda era escola, né? Nosso time era muito pequeno naquela época. Então, realmente, a pandemia me ensinou muita coisa. Foi muito difícil, eu poderia ter aprendido de outras formas, né? Mas aprendi. E, Alexandre, o que tu percebe no desafio dos líderes do dia a dia em que essa flexibilidade, em que ter flexibilidade emocional é importante? Por exemplo, quando eu vou ter uma conversa difícil, quando eu tenho que fazer o encerramento de um contrato com algum colaborador, quais são os pontos críticos da liderança em que tu percebe que ter flexibilidade emocional faz a diferença? Traz mais solução do que causar estrago, né? Claro. Primeiro dizer sobre essa tomada de decisão que tu teve agora e também durante a pandemia, o quanto tu é corajosa, né, e o teu time também, e de assumir esses riscos junto contigo. Então, parabéns para ti. Eu já descrevi isso, então vou deixar aqui em áudio. E eu acho que a maior dificuldade do líder nesses momentos de desligamentos e outras coisas é a questão de escutar contrapontos, que tu não está preparado para isso, e aí sim tu vai ter que ter flexibilidade de como dialogar nesse momento. São coisas que tu não espera e tu precisa ter um equilíbrio para a resposta, porque a pessoa que está ali está sentindo de outra maneira o que está acontecendo. O grande desafio é que o trabalho é que essas coisas não aconteçam, porque esse momento, quando chega de um desligamento, tratando só desse caso, muita coisa já foi tratada anteriormente. Então, não deveria chegar algo ali que possa não tinha pensado nisso, ou não tinha visto isso, né? Mas, às vezes, acontece. Então, é importante ter essa flexibilidade de como tratar isso nessa hora. Muito legal. Tu sabe que tu estava falando e eu pensando aqui quais momentos para mim foram importantes eu ter essa flexibilidade emocional. E uma delas foi quando a gente fechou um contrato com um cliente super importante nosso, em que a gente passaria de 5 turmas anuais para 35 turmas anuais. E o Alexandre, a gente marquei para conversar com o Alexandre, e o Alexandre me disse... Eu falei para ele, eu tenho o meu desafio aqui é dar conta dessa escala, né, de 5 para 35 e não perder performance, a gente entregar o que a gente gosta de entregar. E eu lembro que o Alexandre me disse, eu não tenho dúvida que tu vai conseguir. E para mim, aquela frase, primeiro me surpreendeu, porque naquele momento eu estava duvidando da minha capacidade, né? Mas me deu coragem, né? E me deu confiança para eu me olhar diferente.
E então, assim, a importância de um bom... Por que eu tô trazendo isso? Naquele momento, tu foi um excelente líder para mim, né? Então, a importância da gente ter um bom líder em momentos difíceis dos nossos negócios, dos nossos times, porque as pessoas que a gente lidera, elas esperam da gente. E elas têm a gente como referência, né? Então, eu estava ali num momento... com enorme frio na barriga, como estava de novo quando a gente decidiu mudar para Florianópolis. E o Alexandre, para mim, que sou empreendedora, tem sido essa pessoa de referência onde eu tenho me socorrido. E aí tu começou aqui o dia de hoje falando sobre conexões, né? E o Alexandre veio para nossa vida, minha e do Leandro, pelo Paulo Amorim, né? Então, eu tenho uma dupla admiração por ti, um duplo respeito por isso, né? Porque o Paulo era uma pessoa que, para mim, também era uma pessoa que eu conversava e tinha uma reverberação gigantesca na minha vida, assim, né? Poucas não, as conversas que eu tive com o Paulo sempre foram conversas que me levaram para frente. Então, eu vejo que o líder, ele tem esse papel, e aí, costurando com o que a Jaque trouxe, de a gente não tá ali só para nós, né? Eu posso falar uma coisa sobre isso? Claro, eu estava aqui também, né? Jaque, né? Só para... Eu tenho um slide de um material que eu preparei, assim, de coisas que, como eu já venho escrevendo muito no LinkedIn, e tem uma coisa que eu tenho comigo que é o meu legado, que é inspirar, motivar, e lá em cima transformar. Então, eu quero te inspirar, te motivar com o meu conhecimento, sabendo que tu tem essa competência para chegar lá nas 35 turmas, e o transformar está naquele negócio, eu acredito, eu vejo esse potencial, e esse é o grande desafio do líder, enxergar no outro o potencial, dar a motivação para ele e a confiança e dizer, eu estou do teu lado, né? Eu não vou te deixar cair. Talvez tu vá ralar o joelho, porque a vida não é fácil, mas quebrar a perna, talvez não. Então, esse é o nosso grande trabalho. Inspirar e motivar é o meu trabalho para poder transformar, desde que eu realmente conheça o potencial daquela pessoa. E muitas vezes ela não conhece. Potencial não te falta, conhecimento não te falta. E às vezes, claro que dá frio na barriga, e é super importante que a gente tenha esse frio na barriga para a gente se preparar. Porque senão a gente não se prepara. A professora Jaque deve ter dado já não sei quantas aulas e ela deve se preparar sempre. Ela deve respirar antes de entrar naquela porta da sala. Então, isso que tu está trazendo é muito, muito obrigado. Eu realmente fico aqui emocionado com as tuas palavras, mas é realmente o meu legado. E está lá nesse slide que eu não quero apagar ele nunca. Quando tu começou a falar, eu escrevi aqui, né, o papel da liderança. E te ouvindo, como é que a gente constrói flexibilidade, como é que a gente trabalha? E aí eu tinha mencionado, a gente busca ajuda. Eu acho que esse é o ponto, né? Porque a coragem, o que é coragem? Não é sair destemidamente fazendo as coisas. Sim. Né? A coragem é realmente essa força de ação, é o não desistir, porque às vezes a pessoa desiste antes de dar o primeiro passo. Então, eu tive a coragem de encarar meu sonho, de encarar os riscos, mas isso tu não fez de uma forma cega. Primeiro que tu tinha os recursos, na tua maletinha aí, todo o ferramental estava ali pronto para fazer. Igual, olha que isso é humildade, Tu foi lá e disse assim, deixa eu checar, sabe? Deixa eu escutar, deixa eu buscar um ponto de referência com alguém que eu admiro, com alguém que tem essa, que eu me inspiro, né? Que me passa essa referência. Isso é maravilhoso. Isso não tira a riqueza de tudo que tu fez. E aí, no contraponto, é o papel do líder. Porque o líder, o que acontece? Né, eu estava pensando aqui no que a gente está conversando, esse ciclo de desenvolvimento emocional é uma caminhada. Uhum. Então, às vezes, tem pessoas que não têm ainda a prontidão, porque não desenvolveram ainda a maturidade emocional suficiente. E aí a gente precisa estar junto. Esse é o papel do líder. O papel do líder é estar junto. Né? E esse estar junto não de forma super protetora, porque a super proteção ela não contribui. Mas é estar junto no sentido de validar, de poder incentivar, de fazer uma influência positiva.
Porque isso é bacana, sabe? A gente precisa uns dos outros. A gente precisa de alguém que também te jogue para cima, que te dê um gás. Isso é importante. E esse é o papel do líder. É realmente de estar junto, de poder estar em algum momento dizendo, olha, isso não está ok, dando feedback, fazendo a conversa difícil, mas também potencializando as pessoas. Né? Isso é super importante, porque o reforço... Esses dias eu vi um vídeo que era muito legal, né? Que a Rebeca, a nossa atleta, eu acho que eu te passei até esse vídeo, ela dizendo que uma das coisas que ela aprendeu é ela se elogiar. Então, de vez em quando, ela vai lá e diz. Então, o elogio genuíno, não gratidão, gratiluz, o elogio genuíno, ele é super importante, porque é o incentivo, é tu instigar a esperança na pessoa. Então, isso é super importante no papel do líder. Já que até trazendo para a tua área, né, a importância da questão também do líder buscar apoio no RH na questão do autoconhecimento desses colaboradores. Porque tu sim, eu quero inspirar, eu quero motivar, eu quero transformar, mas se a pessoa não estiver preparada, tu também está sendo... não está sendo um bom líder, porque aquela pessoa vai ser colocada numa posição que ela não está pronta. E muitas vezes ela acha que está pronta, né? E ela se sente, não, estou pronto, e fica muito incomodada com aquela mudança. E é super importante a gente tomar cuidado nisso. Tá? Então, acho que é só para trazer assim, é legal, né? Vamos lá, mas também é legal deixar um recado aqui da importância. Então, a questão da leitura desses relatórios, né, com muita atenção, é super importante. Boa. A gente está indo para o fim do nosso bate-papo aqui, e eu sempre fico com vontade de, cara, preciso gravar mais com essas pessoas, né? Porque a gente percebe o quanto tem aqui de riqueza para que a gente possa compartilhar com quem precisa, né? E, Jaque, qual é a diferença entre flexibilidade emocional e adaptabilidade? Quando a gente está falando da adaptabilidade, tá, e talvez entre um pouquinho meu lado professora, tá? A adaptabilidade, ela requer a flexibilidade, mas a adaptabilidade hoje tem sido muito utilizada muito para a questão da carreira, que é a pessoa ter a capacidade de poder entender o contexto e ela ir se ajustando a esse contexto. Né? Hoje, as trajetórias profissionais, quem é que tem performado hoje? É quem tem tido esta capacidade de ler o contexto e de buscar as mudanças necessárias. Né? Tanto que hoje tem, por exemplo, termos da moda, upskilling, reskilling. Né? Então, o que significa isso? Bom, dentro da minha atividade, o que eu preciso me aperfeiçoar? O que eu preciso fazer? Então, a adaptabilidade seria muito mais uma questão, seria quase que o resultado da flexibilidade emocional. É o que está mais aqui mais na frente. A flexibilidade emocional é essa condição realmente psíquica que a gente tem de tolerar a frustração, de poder buscar os recursos internos, é essa ginástica emocional. E a adaptabilidade é muito mais a ação, é a tua habilidade de poder trabalhar a tua autoaceitação, a tua capacidade de autorrealização e fazer as mudanças necessárias. Muito bom, maravilhosa. Muito aprendizado, né? Quando eu fui preparar assim, um podcast, e eu tenho valorizado e trazido, porque a gente tem trabalhado muito com varejo, né? E o varejo sofre mais com a velocidade de mudança do que a indústria, né? A indústria, os dois sofrem, né? Sim, mas a indústria ela tem um processo né? mais formal, uma estrutura mais formal mesmo, assim, mais dura, mais, enfim. Não é essa palavra dura, né? Mas eu acho que tanto que a gente vê na indústria, tu vê empresas que são ainda mais conservadoras e que conseguem se manter. Isso. Porque tu tem lá a linha da produção, né? Tem horas que tu tem que fazer isso. Ainda não tem inteligência artificial, não existe tecnologia suficiente. E tu vê um processo, por exemplo, tu vê um processo lá um pouco de abate de bicho. É um processo super duro. As linhas, as montadoras, tudo... Né? E no varejo é todo dia
É, plantão do hospital. É exatamente isso. Eu uso exatamente isso nas aulas, né? Porque os líderes nos trazem assim, é muito difícil a gente ter gestão de tempo, a gente ter gestão de agenda, porque as coisas mudam muito rápido. E aí eu trago essa fala. Concordo com vocês, é isso mesmo, o varejo. Mas, se um hospital, emergência de hospital, tem um processo determinado e consegue se organizar, a gente também tem que encontrar na gente essa adaptabilidade para olhar o que mudou o contexto, eu me adaptar e seguir. Eu acho que a mudança no varejo ela é mais veloz pelos seus processos e contextos e formato do que na indústria, embora os dois sofram mudanças, né? Então, eu venho falando muito sobre isso nas nossas formações, enfim, aulas, conversas, sobre adaptabilidade. E me surgiu essa dúvida. Tá, mas qual é a diferença de adaptabilidade e de flexibilidade emocional? Agora temos o corte do podcast, do corte já será esse, né? Eu vou escutar várias vezes até internalizar. E uma coisa só, te ouvindo, né, em relação ao varejo, eu lembro uma vez porque eu trabalhava nessa empresa e é o risco dessa empresa, se a pessoa comete um incidente, ela morre. Uhum. E aí eu lembro que nós fomos aprender com uma empresa de emergência nos Estados Unidos. E o que é a surpresa? Porque a nossa cultura, e de novo, eu não estou falando mal do brasileiro, mas a gente tem muito a cultura de achar que a gente dá jeito, de que porque como nós somos criativos, né? E quando a gente foi lá olhar, eles traziam muito a importância do treinamento. Então eles assim, realmente a gente não tem como prever se tu vai ter um atentado ou se tu vai ter, mas existe preparo. Então eu vou simulando as situações, porque isso vai fazendo com que tu realmente te veja mais capaz, mais habilitado e inclusive motivado. Então, se acontecer alguma coisa agora que a gente precisa de várias pessoas, eu não tenho como pagar várias pessoas aqui. Onde é que eu busco essas pessoas? E aí a gente precisa treinar, a gente precisa fazer trabalho com a comunidade, precisa fazer ações. Isso não é custo, isso é a prevenção. Muito bom. Então, a gente está encerrando o nosso PirataCast de hoje. Quero pedir para vocês dois deixar uma fala final e... Quem está nos escutando agora, a gente tem o Momento Vai Que Dá, que é quem está nos escutando, consumindo esse conteúdo aqui, o que eu já posso fazer, colocar em prática para ter flexibilidade emocional, enfim, ou para fazer uma atividade, um exercício, ganhar musculatura a partir do que está escutando aqui com a gente. Alexandre, qual é a tua dica? Eu sei que tu trouxe um livro aí como referência, acho que tu pode compartilhar. E vamos lá. Realmente se experimentar, se conhecer, né, e perguntar, ter feedbacks de outras pessoas e cada vez mais ir aprendendo com esses erros que vão acontecer, né, mas sempre buscando criar esse reflexo naquelas oportunidades do hospital, vamos dizer assim. Então, tu consegue realmente organizar aquela fila, né? Saber o atendimento que tem que dar, o que é vermelho, o que é amarelo, verde no atendimento de hospital, que sim, vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Se tu assumir um papel de liderança, tu vai ter que estar preparado. Então, o autoconhecimento, né? Fundamental. O livro que eu trouxe aqui é Como Chegar Lá, Lições em Busca pela Excelência. Ele fala muito sobre essa questão de relacionamento e a questão dele aqui, ele é um empresário de sucesso nos Estados Unidos e ele não passou em Harvard, para aquilo era uma coisa muito importante para aquele profissional e ele teve que buscar resiliência e ele mostrou que tinha outros caminhos, mas ele buscou muito relacionamento. Então, ele sempre buscou escrever para pessoas que ele admirava. Ele não recebia retorno de todos, mas alguns abriam espaço na agenda. Então, ele começou a ter muito relacionamento através dessa humildade dele de buscar esses contatos. Muito bom. Jaque, teu momento vai que dá. Vai que dá aproveita o tempo de uma forma mais qualificada. O que é essa forma qualificada? Aproveita a tua companhia. Acho que hoje, em vários momentos, a gente está distraído. Às vezes as pessoas sabem mais do vizinho do que de si. Então, e poder entender que esse olhar para dentro pode ser divertido. Isso não precisa ser sério.
não precisa ser chato, não precisa ser pesado. É o contrário, tu vai descobrir um monte de coisas interessantes. Então, eu acho que não foge da dor, não foge da raia e não foge de ti. Eu penso que isso é algo que é muito importante. Realmente, as pessoas viverem a autorresponsabilidade. A palavra é uma palavra bonita, uma palavra estruturada, mas isso é vida. Sabe, pega a tua vida na mão. E eu acho que é uma oportunidade imensa. Sabe, eu acho que realmente, assim, acho que a gente tem... As pessoas têm recursos, a gente tem muita coisa que é essa surpresa que a gente tem quando a gente viu na catástrofe. Daí a gente fica surpreendido. Eu não preciso ter catástrofe. Eu acho que é no amor a gente poder realmente se divertir com a gente. Muito bom. Então, quero agradecer vocês dois por essa gentileza de estarem aqui com a gente. É muito, muito importante para mim ter vocês dois aqui. Vocês são pessoas que eu gosto bastante. Para quem nos assistiu no YouTube, para quem está nos escutando no Spotify, deixo também aqui o meu abraço, meu agradecimento. Esse foi mais um episódio aí do Pirata Cast. E a gente vai deixar aqui no texto de descrição os contatos da Jaque e do Alexandre também. Sigam essas duas feras, porque eles têm muito conteúdo, já deu para ver aqui nesses 45 minutos aí que a gente conversou junto. Muito obrigado. Muito obrigada. Coisa boa.